Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai complementar o assunto de adubação, né? Aqui tem muitos vídeos sobre adubação, mas essa aula de hoje aqui é sobre os adubos de liberação lenta, pessoal. Quando usar, como usar, o que fazer, né? Quais são os melhores. Vamos lá. Adubo de liberação lenta, ele tem esses formatos aqui, esse formato, né? Que é um formato de bolinhas. Essas bolinhas, elas demoram bastante para se dissolverem, certo? Demoram bastante. Algumas demoram 3 meses. Então você faz uma adubação e sua planta vai estar adubada ali durante 3 meses. Por isso que esses adubos não são tão baratos. Algumas duram 6 meses. Algumas duram 9 meses. E algumas duram 12 meses. É muito tempo, hein? Você deixar 1 ano a sua planta lá e saber que depois de 10 meses ainda está sendo adubada. Então esses adubos eles demoram bastante para se desfazerem, né? Até eles se diluírem completamente, liberando aí todo o NPK que existe. Na verdade, eles não deixam de ser NPKs, né? O NPK, todo mundo aqui já sabe, né? O N é o nitrogênio, responsável pelo crescimento vegetativo da planta, de galhos, folhas, tá? A parte verde da planta é o crescimento, é o nitrogênio, o N. O P é o fósforo, tá? Responsável pela floração, né, da planta. Eu estou aqui fazendo um resumo, né? E o K é o potássio, NPK, tá? O potássio responsável pelos frutos, no caso as vagens, responsável pela respiração das plantas, pelo controle dos estômatos, responsável pelo crescimento das raízes, no caso das rosas do deserto, do Caldex, né? Então, e tem todos os outros nutrientes, né? Que são os macros e os micros, né? Aqui nós temos o NPK também, né? Aqui é 16, 25, 6. Então, 16, 25, 6 quer dizer que tem 16 de nitrogênio, 25 de fósforo e 6 de potássio. Então, sempre os 3 números, quando você for comprar um NPK, você pergunta qual é a numeração desse NPK, certo? Isso aí a gente já sabe, né? A gente está só dando uma revisada. E aqui nessa embalagem tem o M, ó. Aqui tem 9M, significa que vai durar 9 meses. Então, quanto maior esse númerozinho do M, que é a quantidade de tempo, né? Mais caro é o adubo, até porque ele fica liberando bem lentamente. Qual é a idade da planta que se deve usar? No caso, esse aqui que tem mais fósforo é mais para floração. Então você mistura no substrato ou então você faz uma adubação por cima, né? As mudinhas até 3 meses de idade é legal colocar adubo de liberação lenta. Por quê? Eu não recomendo nenhum outro adubo. Até os 2 meses de idade não recomendo nenhum outro adubo. Por quê? Porque corre o risco de queimar as raízes, porque são raízes muito pequenininhas. Olha só, são muito sensíveis essas plantas, né? Muito sensíveis essas plantinhas. Então as raizinhas são muito sensíveis. Então o que é que a gente faz? A gente simplesmente pega um pouquinho do adubo, ó, do osmocote, faz assim, ó. Pronto. Aqui a gente vai aguar por cima e aqui tá adubado, pessoal. Tá adubado, tá? A gente vai, quando for regar, a gente rega por cima desse adubo, liberação lenta, e vai fazendo a adubação. Existem o osmocote, o basacote, o fusion, são muitos tipos, né? Mas na verdade todos têm a mesma utilidade,
né? E todos a gente vai utilizar da mesma maneira? Não. Só o Fusion que a gente vai utilizar, não vai utilizar assim por cima. O Fusion a gente utiliza embaixo, né? O Fusion a gente utiliza embaixo, nas raízes. Na verdade, sem encostar nas raízes, a gente vai colocar um dedo de substrato, coloca algumas bolinhas de Fusion, coloca outro dedo de substrato e planta a planta em cima, tá? Dessa maneira que a gente vai utilizar. E todos os adubos que você comprar de liberação lenta, você tem que procurar saber quanto tempo, né, de adubação, e se o adubo ele é mais para floração, se tem mais fósforo, se tem mais potássio, né, para você saber qual é a época, né, que você vai utilizar, tá bom? Adubo de liberação lenta, pessoal, você pode fazer uma adubação complementar? Pode, mas é interessante que a adubação complementar seja foliar. Se eu tenho uma planta que eu já coloco adubo nela, é interessante quando a gente for fazer uma adubação complementar, for uma adubação foliar. Por quê? Porque quando a planta já está recebendo adubo ali nas raízes, se a gente colocar outro adubo em cima, né, pode desregular, né? Pode desregular. Então é interessante a gente fazer uma adubação sem exagero, tá? Então coloquei umas bolinhas ali de Fusion. Qual é a medida? Eu coloco, né, uma colherzinha de café, daquelas pequenas, para cada litro de substrato. Então vamos supor que aqui o que eu coloquei foi uma pitada, foi mais ou menos uma colherzinha, tá? Essa quantidade é para cada litro de substrato, tá? Mais ou menos para um vaso desse tamanho aqui. Então, como é que eu meço, né? Assim, eu posso pegar 1 litro de água, né, e ver ali a quantidade. Mas eu meço mesmo naquelas vasilhas de sorvete, porque ali eu sei que quando eu encho ela, eu tenho 2 litros, né? Que é 2 litros de sorvete. Então eu utilizo essas vasilhas, coloco 2 colherzinhas de café ou do Osmocote, ou do Basacote, né? Ou do Multicote, ou de qualquer cote. O cote, na verdade, quer dizer que é esse adubo de liberação lenta, né? Que a indústria, existem 2 indústrias grandes no mundo, a do Osmocote e a do Basacote. São empresas concorrentes, mas que fazem adubos muito bons, né? E todos os 2 são bons. Você pode escolher um ou outro que dá certo, tá certo? E o Fusion, como eu já falei, utilizar ele no fundo do vaso, que é melhor, tá? Porque ele é diferente, né? Ele pode ressecar colocando assim em cima, tá? Então, Fusion no fundo do vaso, Osmocote ou Basacote, você vai utilizar assim. Para essas mudinhas aqui, o ideal mesmo é um que tenha mais nitrogênio, porque são plantinhas que elas estão querendo mais nitrogênio para crescer, né? Para crescer a parte vegetativa, tá? Esse aqui, né? Ele é mais para floração. Então eu vou misturar no substrato uma quantidade, né? E vou plantar normalmente. Ela vai liberando no solo e a planta vai absorvendo aos poucos. Então, nas mudinhas, utilizar somente adubos de liberação lenta, pessoal. A partir dos 3 meses é que eu posso vir pulverizando com um outro adubo, né? Para fortificar, mas não tem segredo, né? Vocês já viram vários vídeos aqui sobre adubação. Esse é só mais um para complementar, para que vocês entendam como é feito uma adubação com adubos de liberação lenta, tá? Porque tem gente que quer adubar todo mês, ou, né? Todo mês já quer colocar mais. Não, calma, pessoal, isso aqui demora bastante para ele se desfazer todinho, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado da aula, que Deus abençoe e até a próxima. Um abraço.